Apareceu? Beleza. É, na última aula, não sei se você estava na última aula, tinha bem poucos alunos também. Eu estava falando sobre a transcrição e a replicação do DNA, né? Que eu estava falando de como o DNA ele se divide, né? Ele é produzido, como que ele é transcrito a partir de um molde, né? Que um único molde ele ia virar dois moldes idênticos aí ao primeiro. E tem um porquê de eu ter dado aquela aula explicando aí que o DNA ele vai se duplicando. E a gente vai ver o porquê agora no conteúdo de divisão celular, que é sobre a mitose e a meiose. Ó, o Lucas está entrando. Boa noite, Lucas. Lucas, está ouvindo? Lucas, dá um sinal de vida aí para mim, para eu saber que você tá aí. Ah, tá aí, beleza. Boa noite. Ah, pegou bem no começo da aula, tá? Eu não expliquei nada ainda não. Eu só estava falando só do porquê que eu tinha passado aí na aula passada a gente viu aí sobre a réplica e a transcrição do DNA, né? A duplicação do DNA. Por que que uma fita de DNA ela vira duas e ela vai se duplicando, certo? E esse conteúdo da divisão celular, dentro de Enem e vestibular, é o que mais costuma cair. É o conteúdo da divisão celular. Vocês têm que saber os conceitos, vocês têm que saber como ocorrem. Os nomes não são tão fáceis assim e eles são pedidos no meio das questões, certo? Tanto que a atividade que eu vou mandar para Professor, vocês. tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, agora tô te Ah, ouvindo. tá. Ah, tá. É que meu fone tava desconfigurado, então. Uhum. Beleza. E as atividades que eu vou mandar para vocês aí para próxima semana vão ser atividades que, pelo menos eu vou colocar algumas ali para vocês verem como é que é pedido isso em Enem ou vestibular, tá? Luana vai entrar. Boa noite, Luana. Tá ouvindo belezinha aí? Boa noite, senhor. Boa noite. Aí, ó, tem mais outra pessoa falando hoje, que alegria. Então, assim, então, esse conteúdo ele é importante, mega importante, eu diria. Porque vocês vão passar esse ano, vocês vão chegar no ano que vem para poder fazer o terceiro ano. Terceiro ano vocês vão aprender outras coisas em biologia, mas em Enem vestibular, divisão celular é o que eu digo para todos os alunos que é mega importante. Foca os estudos sobre isso, porque sempre cai. Uma ou outra pergunta vai cair, certo? É sempre certeza. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa divisão celular. Os termos, né, que tem dentro dessa divisão celular. Então assim, para que essa célula ela se divide? Por que ela tem essa característica? A célula ela vai se dividir aí por N fatores. A gente tem diversos motivos para isso acontecer e esses motivos eles vão variar aí dependendo do grupo de seres vivos que nós estamos estudando. Vou citar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, o caso de uma bactéria, que é um ser vivo unicelular, quer dizer, ela tem somente uma célula, ela é formada por apenas uma célula, a divisão celular nela funciona como uma forma de reprodução. É como se ela estivesse se reproduzindo, que uma bactéria está virando duas, certo? Só que se a gente pegar e colocar, por exemplo, para os animais, né, para pro grupo de animais, reino animal, no caso, a gente vai ver
que essa divisão celular, na verdade, ela tem outras características, certo? Que eu já vou explicar para vocês certinho. E quais são essas características? No reino animal, certo? Vamos pegar o ser humano aí como exemplo que a gente vai estudar aqui agora. A gente pode ter aí a divisão celular por meio de meiose, que aí eu vou estudar sobre as células germinativas, já vou explicar o que que é isso, certo? E eu tenho a mitose, que é a divisão celular das células somáticas. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, e isso é mega importante, principalmente em questão de vestibular ou Enem, você saber diferenciar o que que é uma célula germinativa e o que que é uma célula somática. Células somáticas são todas as células do nosso corpo que simplesmente vão se dividir para repor células mortas. Exemplo clássico, na sua própria pele. A sua pele, ela vai se desgastando com o tempo e o seu corpo, né, as suas células da pele, elas vão se multiplicando, elas vão se dividindo, certo? Para poder repor essas células mortas. Então, essa reposição de células, certo? Eu chamo de células somáticas. Basicamente, o nosso corpo inteiro ele é composto por células somáticas. O nosso corpo inteiro, a gente tem células aí que vão se dividir para ter a finalidade de repor uma célula gasta ou uma célula morta, certo? E qual que é a diferença dessa célula somática para a célula germinativa? Célula germinativa são somente as células que estão ligadas à reprodução. Quem são elas? Eu estou falando especificamente do meu espermatozoide, eu estou especificamente falando do meu óvulo. Óvulo e espermatozoide são as duas células germinativas que nós temos, certo? Então é importante você saber o que é uma célula germinativa, que são as células aí que estão ligadas à reprodução dos seres vivos, certo? E eu tenho as células somáticas, que são as células que constroem, né, que somam o meu corpo, certo? Então, se eu falar de divisão celular de célula germinativa, eu automaticamente eu estou falando de meiose. Sempre, sem exceção nenhuma. Se eu estiver falando de célula somática, eu automaticamente eu estou falando de mitose, sempre e sem exceção nenhuma, certo? Isso precisa estar gravado. Porque, professor, vai ter diferença de uma para outra? Vai. Vai ter uma pequena diferença que vai fazer toda a diferença. Ela vai fazer a pequena diferença que tem entre a meiose e a mitose, a pequena diferença que tem é o que vai causar toda a nossa variabilidade genética. Mas isso eu deixo para explicar no momento que a gente chegar lá, certo? Então esse conceito é importante estar gravado na cabeça de vocês. Meiose, célula germinativa, mitose, célula somática. Outro termo que a gente vai usar bastante aí é célula mãe e célula filha. O que eu preciso que vocês tenham na cabeça de vocês? Lembra lá na última aula que a gente teve aí, que a gente estava falando da réplica do DNA, que um DNA, né, um moldezinho ali, ele ia dar origem a dois outros DNAs idênticos ao primeiro? E eu tinha chamado naquele momento, né, de DNA mãe e aqueles DNAs filhos, certo? Aqui o conceito vai ser a mesma coisa. É uma célula mãe, quer dizer, é a célula que vai começar a se dividir, que vai dar origem aí às células filhas, que as células filhas vão ser, entre aspas, idênticas à célula mãe, tá? Então, esse conceito eu vou falar. Essas palavras, célula mãe e célula filha, eu vou falar até o final da aula hoje, certo? Bastante, porque para poder explicar eu vou falar bastante. A célula filha vai dar origem às células. Desculpa. A célula mãe vai dar origem às células filhas e por aí vai, certo?
Então é importante vocês entenderem que tem célula mãe é quem vai dar origem para as células filhas, tá? E outra palavra mega importante vai ser o caso da mutação. Porque quando essas células elas se dividem, em alguns casos vai acontecer as mutações genéticas. E a gente vai ver aí um pouquinho mais a fundo aquele conteúdo lá atrás, no segundo bimestre, que a gente estava falando sobre as características genotípicas dos seres, né? Que o DNA está dizendo que ele ia ter o olho da cor castanho, que ia ter o cabelo crespo e que isso, que aquilo. Então, a gente vai... Mais uma pessoa entrando. Boa noite, Khadija. Acho que é Khadija. Não estou conseguindo ler direito. Mas tudo aquele negócio que a gente viu lá atrás, aqui nessa aula sobre a divisão celular, vocês vão ver que vai estar conectado uma coisa com a outra. Vocês vão ver como que a gente sabe de tudo aquilo agora, certo? Então, todos esses termos vocês precisam ter na cabeça de vocês. Meiose só vai funcionar para a célula germinativa, que são os espermatozoides e os óvulos. Mitose só vai funcionar para a célula somática, que são todas as células que compõem o nosso corpo que não sejam as germinativas, certo? Ponto. Alguém, por enquanto, tem alguma dúvida até aqui sobre a palavra meiose, mitose e onde você encaixa elas? Tá tranquilo para vocês? Pode falar comigo, tá, gente? Sim, beleza. Então, assim, não vou passar para frente. Ah, a gente tem aí, quando a gente fala de divisão celular, né, a gente tem o ciclo celular, na verdade. O que é esse ciclo celular? Os citologistas, né, que são os cientistas que estudam o funcionamento da célula, como que ela opera, né, o funcionamento dela, eles dividem o ciclo celular, né, em duas fases. A gente tem a intérfase e a gente tem a divisão celular efetivamente ocorrendo. O período da intérfase, tá? Ele tem um período ali que ele está preparando a célula para a divisão que vai acontecer. A célula simplesmente ela não se divide do nada. Tem um período, certo? Que a célula ela vai se preparar para isso acontecer. Beleza? E a divisão celular, né, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela vai dividir tanto o núcleo quanto o citoplasma dela. Aí, se vocês se lembram lá no começo do ano, que eu lembro que eu vi o caderno de alguns alunos antes de entrar aí no isolamento, né? Eu vi que vocês estudaram aí as estruturas da célula. Vocês se lembram que tem um núcleo lá, né? Onde está guardado todo o material genético. E vocês têm um citoplasma, que é onde está ali todas as outras organelas da célula, como o complexo de Golgi, o ribossomo, né? E por aí vai, retículo endoplasmático, essas coisas. Então, quando eu falo da divisão celular, eu estou falando que essa célula inteira ela vai se dividir, certo? Tanto o núcleo quanto o citoplasma. E eu coloquei aqui embaixo para vocês que a divisão celular, né, o fato dela só se dividir de uma célula virar duas, ela vai durar menos de uma hora, certo? E a intérfase, que é todo aquele processo de preparação que a célula vai criar ali para conseguir se dividir, é a fase mais prolongada dessa divisão, certo? Que ela dura por volta aí de 23 horas e pouquinho. Eu não coloquei exato não. Eu coloquei ali mais ou menos aproximado, tá? Então, se a gente tomar como se fosse num período de um dia, durante 23 horas, a célula ela vai estar se preparando para conseguir fazer a divisão, e ali só naquela última hora que tem é que ela vai efetivamente se dividir. Por que isso? Porque o período da intérfase para ela se preparar é mega importante. Se acontece alguma coisa de errado na preparação dela, essa célula tem que ficar tentando se consertar e às vezes essa célula pode chegar a morrer porque ela não
ela não fez a preparação da forma correta, certo? Então, essa primeira parte da preparação é muito importante. E o que é essa intérfase, então? O que está acontecendo dentro da célula? Dentro da célula, no período de intérfase, que é o período da preparação, os filamentos do DNA eles vão ficar descondensados. Sempre quando eu colocar a palavra descondensados, tá? É para vocês entenderem como se fossem soltos. O DNA ele vai ficar solto e dentro do núcleo, certo? E ele nessa forma solta, né, descondensada, a gente vai chamar ele de cromátide, certo? Então, o DNA descondensado a gente chama de cromátide. E também dentro da intérfase, certo? Esse DNA cromossômico, né, que é a cromátide, ela vai estar em plena atividade a todo vapor, produzindo o RNA e síntese de proteína. Isso daqui é o que a gente viu na aula passada. Então, toda aquela história lá que o DNA, né, as fitas do DNA, ela vai se abrir para vir um RNA colar nele e pegar ali a sequência, né, de base nitrogenada, certo? Toda aquela história que eu falei para vocês vai acontecer bastante aqui na intérfase, certo? Então, o DNA ele vai se descondensar, ele vai começar a produzir bastante RNA e bastante proteína, certo? E a célula ela começa a inchar, ela começa a crescer, porque todo esse DNA ele está se duplicando. Então olha só que interessante. De novo da aula passada, eu ensinei para vocês como que o DNA ele se duplica, né? Que eu tenho uma fita do meu DNA, esse DNA ele vai, essa dupla fita ela vai se dividir em duas fitas separadas, certo? As bases nitrogenadas elas vão completando aí e uma fita do meu DNA eu vou ter duas. É uma dupla, ela duplicou, certo? E é isso também o que acontece na minha interfase. A minha célula do DNA ela cresce, certo? E o DNA ela vai se duplicar. Então, é nesse momento que acontece a minha duplicação que eu ensinei para vocês da aula passada. E a gente divide aí, para ficar um pouquinho mais fácil de entender aí, a intérfase entre G1, S e G2. Eu tenho o período de G1, eu tenho um período de S e eu tenho um período de G2. Isso tudo aqui que eu falei para vocês, agora, eu vou mostrar para vocês um gráfico. E é esse o gráfico que cai em Enem e vestibular. Esse daqui. Esse daqui é batata para ele cair em alguma dessas provinhas, certo? E a gente vai entender o que está acontecendo nesse gráfico, porque esse gráfico aqui não é igual a um gráfico matemático. Você olha pelos números ali e você consegue entender alguma coisa. Aqui, você precisa ter um conhecimento base do que está acontecendo em relação ao ciclo da célula, né? No caso aqui, a divisão celular. Então, vamos lá. Por partes. Eu tenho aqui, ignora esse M aqui, tá? Esse lado aqui vocês vão ignorar. Aí a gente vai falar só dessas três aqui primeiras, certo? Eu tenho o meu G1, que eu tenho essa minha linha vermelha aqui, ó, no 2C, certo? Esse Czinho aqui é de cromossomo. Eu tenho C, 2C e 4C, certo? Então, na minha fase de G1, eu tenho um total de 2 cromossomos. Você pode ver que ele não se altera durante todo o período da minha G1. Tá vendo? Não sei se está claro aí para todos vocês. Não sei se a imagem está boa para vocês aí todos, certo? Qualquer coisa vocês me falam aí no chat que eu estou de olho no chat, tá? Se vocês tiverem dúvida também, vocês me parem antes de eu continuar. Isso é que vocês precisam entender. Então, no meu período de G1, eu tenho um total de 2 cromossomos e ele não se altera. No meu período de S, o que está acontecendo com a minha quantidade de cromossomo? Fala aí para mim, o que vocês conseguem ver? O que está acontecendo nesse gráfico, no meu período S, que é esse período rosinha aqui? O que está acontecendo com a linha? Ela tá crescendo, aumentando.
Ela está crescendo, ela está aumentando, exatamente. De 2C, ele foi para quanto aqui no final? 4C. 4C. Então ele duplicou o conteúdo de cromossomo dele, certo? É isso que você dá para tirar por base. E no G2, certo? Aqui, que é essa área verdezinha aqui, ele mantém lá em cima no 4C. Beleza? Então o que a gente pode tirar disso? Eu coloquei aqui embaixo para vocês, tá? G1 é uma abreviação para gap 1, que é um intervalo, que a gente chama. O primeiro intervalo da intérfase. O que está acontecendo nesse primeiro intervalo, que é o G1? Ele é o período que vai anteceder a duplicação do DNA. Então, no meu G1, a quantidade dos meus cromossomos da minha célula, ela tá normal, tá? Ela tá normal. Aí no meu período S, que é síntese, certo? É o período onde o meu DNA cromossômico ele vai ser duplicado. Então, sempre no meu S é onde essa fitinha, né, essa linha vermelha aqui, ela vai duplicar no gráfico, sempre, tá? E o meu G2, que a gente chama de gap 2 ou intervalo 2, certo? É o período que vai suceder essa duplicação, que ele passou já pela duplicação, tá? E é a partir de onde a célula ela vai entrar na sua divisão celular, ou para uma mitose ou para uma meiose, certo? Ah, professor, eu preciso saber disso daqui. Precisa. Precisa muito saber desse G1, desse S e desse G2. Por quê? Porque pode ser que em alguma questão ele traga para você, por exemplo, essa tabela aqui para você analisar, e ele pode pedir para você, por exemplo, qual que é a quantidade de cromossomo desse indivíduo. Onde que você vai olhar isso? Se você sabe que, por exemplo, na G1 é a quantidade, é onde tem a quantidade de cromossomo do indivíduo normal, certo? Então você sabe que a quantidade de cromossomo que tiver na G1 seria a sua resposta, certo? Não seria na S e nem na G2. Mas depois eu vou passar para vocês alguns exercícios que vai conseguir exemplificar bastante isso daqui, tá? Aqui embaixo eu peguei essa imagem porque tem até o desenho de como cromossomos estariam, certo? Em cada uma dessas fases. Então aqui na G1, ó, você tem apenas um cromossomo, certo? Aqui na síntese você vê, desculpa, você tem uma cromátide, falei errado, tá? Você tem uma cromátide. Aqui na síntese, as duas cromátides elas se juntam, né, e formam aí o que a gente chama do cromossomo, certo? Que ela foi duplicada. Na G2 é quando ela está começando a entrar em bastante atividade, porque ela vai começar aí a entrar no processo de divisão, certo? Aí esse M aqui vai ser de mitose ou de meiose, vai depender aí do tipo de divisão que a gente está falando. Se eu estou falando de uma célula somática, vai ser uma mitose. Se eu estou falando de uma célula germinativa, vai ser uma meiose, tá? Então, vocês conseguiram entender esse gráfico? Ou não, está muito complicado? Eu volto a explicação, tá? Só fala aí para mim. Tem gente entrando agora na aula. Será que vai ficar perdido? Um pouco, né? Mas vamos lá. Boa noite, Eduardo. Eu vou tocar o barco aqui. Eu já comecei a aula, tá? Depois, qualquer coisa, você pega o comecinho lá no YouTube, que a aula está sendo gravada, tá? Mas acho que não tem problema você pegar daqui por diante, não. Ah, tá tranquilo, então, beleza. Se você consegue enxergar esses pontos no gráfico, né, de G1, S e G2, e o que está acontecendo com a carga de cromossomos da célula, então beleza, tá numa boa esse conteúdo por enquanto, certo? Agora vamos falar dessas divisões.
da mitose, né, que é o exemplo mais fácil que a gente vai começar aí. A mitose, ela vai ter aí 5 fases, desculpa, 4 fases, certo? E ela sempre vai obedecer a mesma ordem. Professor, eu preciso saber dessa ordem? Sim, você precisa. Precisa decorar isso? Sim, você precisa decorar, tá? E depois no finalzinho da aula eu posso passar uma coisinha para vocês aí que pode ser que facilite, pelo menos quando eu fui aluno, né, e eu tive essa aula no ensino médio, eu usei bastante esse truquezinho para conseguir decorar o que está acontecendo, certo? Então vamos lá. Quais são as fases da mitose e o que vai acontecer em cada uma dessas fases? Cada uma das 4 fases vai ter alguns eventos dentro da célula que são característicos, são marcantes e é o que vai dizer para mim que fase que essa célula está. E é geralmente dessa forma como vai ser cobrado de vocês, por exemplo, ou nas minhas questões, ou em vestibular ou em Enem. Vamos começar aqui pela prófase para vocês terem mais ou menos uma visão. Então vamos lá. A prófase, ela é a primeira fase da divisão celular, certo? O que vai acontecer na prófase? As cromátides, elas vão se condensar, certo? Os cromossomos, elas vão se condensar. O que quer dizer que eles vão se condensar? Ela vai se encurtar e ela vai se engrossar. Quer ver? Ó, só voltar aqui um pouquinho. É basicamente isso aqui ó, que está acontecendo, tá vendo? Você tem uma fita que as duas fitas, né, de DNA, o cromossomo. O que está acontecendo aqui? Ela deu uma encurtada e ela engrossou. Isso daqui está dizendo para a gente, tá, que o cromossomo ele se condensou. Essa é a visão que vocês têm que ter. Quando eu falo que o cromossomo ele vai se condensar, certo? E o que mais que vai acontecer? A carioteca, que é aquela membrana, né, que protege o núcleo, que protege todo o DNA, que deixa ele todo organizadinho ali dentro do núcleo, a carioteca, ela vai se desfazer. E todo esse material genético, todo esse DNA, ele vai começar a cair no citoplasma, certo? Fora isso, o fuso, que a gente chama aí, na verdade ela tinha uma outra palavrinha na época que eu estudei, mas vamos utilizar a palavra nova, né? O fuso mitótico, ele se forma. No desenho, o que é o que, tá? Esses tracejados aqui, essas linhas pontilhadas, é a carioteca que se rompeu. O núcleo, ele se rompeu. Então, todos esses cromossomos aqui, esses xizinhos, né, que são os símbolos do cromossomo, ele está solto aí no citoplasma. O fuso mitótico é esse Tzinho aqui, ó, esses dois Tzinhos. E o fato dele ter sido formado durante a prófase vai fazer um pouquinho mais de sentido mais para frente, porque ele vai auxiliar aí na fase da divisão celular, certo? Então, o que está acontecendo na prófase? O cromossomo se condensa, a carioteca se desfaz, certo? O núcleo ele é desfeito e o fuso mitótico ele é formado. Ponto. É só isso que está acontecendo. Só isso que você precisa saber. Se você vê uma imagem, certo? Geralmente as imagens elas não vão ser idênticas, né? Obviamente. Mas se você vê uma imagem, se você vê, geralmente a gente utiliza esse símbolozinho do T aí para o fuso mitótico, certo? Se você vê eles aparecendo e você vê esses tracejados e, e esse cromossomo disperso aí no citoplasma, isso muito provavelmente está dizendo para a gente que ele está na fase de prófase, certo? Que é a primeira fase que a gente tem, ela tá começando a se preparar aí para a divisão. Logo depois da prófase, eu tenho a metáfase, certo? Que essa daqui é muito difícil de você errar quando você vê. Por quê? Tem algumas características nas células que ficam bem visíveis para a gente. Acho que só de você bater o olho, certo, nessa célula, você já consegue ver uma diferença dessa célula aqui atrás, dessa outra fase que ela estava.
certo? E quais são elas? Primeiro, na metáfase, os cromossomos eles já estão completamente condensados, certo? Existem microtúbulos que vão fisgar esses cromossomos, certo? Então, o meu fuso mitótico, vocês conseguem ver aí por essa imagem que eles estão com algumas linhas laçando os cromossomos. Por onde? Não sei se fica bem visível para vocês aí, certo? Mas como depois eu vou disponibilizar aí o slide para vocês, vocês vão conseguir ver aí que esses microtúbulos, eles estão conectados exatamente aí bem no centro desses cromossomos, certo? E o centro desses cromossomos a gente chama de cinetócoro, certo? É a palavrinha que a gente utiliza aí, que é bem no centro desse cromossomo. E cada cromátide desse cromossomo, quer dizer, cada perninha dele, né, ele vai possuir o seu próprio cinetócoro, tá? E os cromossomos, eles vão ficar alinhados no equador da célula. Talvez essa última característica que eu coloquei aqui para vocês seja a característica que você olha para a imagem e você já sabe que essa célula ela está em metáfase. Se todos os cromossomos eles estiverem todos alinhadinhos, bonitinho no centro dessa célula, isso é uma metáfase 100%, tá? Essa é a característica mais marcante dessa fase, certo? Então, na prófase, eu desfiz aí o meu núcleo, apareceu os meus fusos mitóticos. Na metáfase, todos esses meus cromossomos, eles migraram aí para o centro, né, dessa minha célula. Aí vocês veem que os meus fusos mitóticos, né, eles já estão nos polos, eles não estão espalhados em qualquer lugar. E desses fusos mitóticos estão saindo pequenos túbulos que estão conectando aí nos cromossomos, certo? Essa é a fase da metáfase. O que vai acontecer a partir daqui? A gente vai ter aí a anáfase, que é o processo em que o meu fuso mitótico, né, através dos meus microtúbulos, eles vão puxar essas cromátides irmãs para ela se separar, certo? Então, cada cromátide, ó, ela vai ser puxada para um lado. Vocês percebem que ela não tem mais aquele desenho de X. Foi metade para um lado e metade para o outro. É isso que está fazendo aqui na anáfase. E, de novo, é bem visível para vocês isso daqui, essa fase, né, da anáfase, porque vocês conseguem ver que as linhas que estão saindo desse fuso mitótico, eles estão puxando aí o que seria a metadinha do cromossomo, cada um por um lado, certo? Essa é a anáfase. E por último, para poder encerrar aí, certo? A gente tem o que a gente chama de telófase, tá? O que acontece na telófase? Depois da anáfase, que essas cromátides, né, que é a metade aí do cromossomo, elas são puxadas cada um para um lado, esses cromossomos eles vão se descondensar, quer dizer, eles vão sair daquele emaranhado que eles tinham se produzido, certo? Uma nova carioteca ela vai ser formada ao redor desse material genético, certo? E a divisão do citoplasma acontece. Aí o que vai se suceder, né? O que vai acontecer é exatamente nessa imagem aqui, ó. Você tem os parzinhos, né, das cromátides aqui, tudo separado bonitinho. O citoplasma, ele está se dividindo e duas células são formadas. Complicado? Muita informação? Fala a verdade aí para mim. Vou até beber uma água aqui. Eu tenho certeza que alguém vai falar que é. Difícil é lembrar o que acontece em cada processo, né, senhor? Mas É, assim, o básico deu para entender.
que acontece mesmo. Deixa eu falar para vocês o que é bastante mais fácil de vocês decorarem em relação a isso. Nós, né, seres humanos, nós somos muito visuais. Falando, a gente consegue pegar uma parte da informação. Vendo acontecer, talvez fique um pouquinho mais fácil. E vocês conseguirem marcar cada figurinha de cada fase, vai auxiliar bastante vocês, certo? Então, vamos falar um pouquinho dessa visão geral dessa mitose, para ver se vocês pegam aí pelo menos as imagens. As imagens são importantes. As imagens é que vocês vão ter que associar aí com a fase da divisão celular, tá? Então, quais são elas? Prófase. A imagenzinha vai ser quase sempre essa. Você vai ver claramente duas organelas ali, geralmente em forma de T ou algumas barrinhas, que elas vão simbolizar ali para a gente o fuso mitótico. Pode ser que em algumas questões até coloque para vocês aí as palavrinhas das organelas. Nessas questões vai ficar até um pouquinho mais fácil, certo? Você vê que os cromossomos eles estão condensados, certo? E você vê que a carioteca ela pode estar se desfazendo. Essa é a prófase, tá? Metáfase, ó, que eu falei para vocês. Em todas as imagens que vocês pegarem, vocês vão ver que a metáfase ela tem o mesmo desenho em todas elas. É muito difícil de vocês errarem a partir do momento que vocês decorar que metáfase é onde os cromossomos eles estão todos no centro da célula, tá vendo? Ó? Os cromossomos eles estão todos no centro da célula. Vocês veem aí que tem as linhas, né, que está saindo aqui do fuso mitótico, beleza? Esta aqui é a metáfase. A próxima, que é a anáfase, ela lembra também aquela imagem que eu coloquei para vocês, certo? Vocês estão vendo que não é mais o cromossomo inteiro, vocês estão vendo que é só a metadinha deles, ó, que está indo cada um para um lado, cada um para um polo diferente. E você vê aqui ó, já um começo da divisão dessa célula, certo? Ela não está mais uma forma oval aí, igual ela está nessas outras. Ela está começando a se dividir. Essa daqui é a anáfase. E na telófase, certo? Você vê que a carioteca volta a aparecer, o material genético está tudo dentro, e você vê que tem uma linha aqui que está fazendo a divisão. Ah, mas professor, como é que eu vou decorar essa ordem toda? É complicado. Eu fazia uma coisa quando eu estava no ensino médio que me ajudou bastante. Eu fiz isso no ensino médio inteiro. Quando eu cheguei na faculdade, que a gente tem que aprender isso, né? A gente aprende bem mais aprofundado, vendo todos esses conceitos aí. Eu lembrei da forma como eu tinha feito no ensino médio e me ajudou também na faculdade. Como? Eu decorei essa seguinte palavrinha aqui, ó. Eu vou jogar aqui no chat para vocês. PIMAT. Por que eu decorei isso? Porque PIMAT, tá, é a abreviação de cada uma das fases na sequência certa, certo? Se você sabe que a palavra ela não é difícil de decorar, prófase, metáfase, anáfase, telófase, porque todas elas terminam em fase no final, certo? Então, se você tá estudando, né, você tá vendo bastante a palavra prófase, metáfase, anáfase, telófase, isso às vezes a questão pode até colocar para vocês o nome dessas fases, certo? Em algumas questões colocam. Se você lembrar da sequência dela, já te ajuda bastante para poder resolver as questões. PIMAT, certo? Decorei isso no ensino médio, acabei levando para a faculdade e uso até hoje. Sempre quando eu estou dando aula disso, eu acabo passando isso para os alunos, porque pode ser que para alguém ajude, né? Me ajudou bastante na época, certo? Mas o fato de você ter que decorar aí esse PIMAT também não te isenta de, por exemplo, de você saber o que está acontecendo em cada uma das fases. Então, qual é o conselho que eu dou para vocês em relação a isso, certo? Você conseguindo decorar a metáfase, você consegue ter uma noção mais ou menos do que vai acontecer no passo seguinte e no passo anterior. Se na minha metáfase eu tenho que os meus cromossomos eles estão todos na região do equador da minha célula,
Isso significa que no meu próximo passo, essa célula, ela muito provavelmente ela vai ter que começar a se dividir. Aí, por lógica para vocês, uma célula que ela começa a se dividir, ela vai estar nesse desenho ou nesse outro desenho aqui? Aí vocês vão ter que ponderar um pouco, certo? Mas se vocês gravarem de forma visual, vocês conseguem responder para mim, vocês conseguem responder nas questões de vestibular e Enem da vida aí, certo? O que está acontecendo em cada uma delas. Isso é importante. Ficou um pouquinho mais fácil para vocês? Ou ainda não? O professor está muito complicado ainda. Ficou mais fácil que esse. Assim, tá, gente? Se vocês estiverem acanhados de falar que está complicado, que vocês não estão entendendo, vale a mesma regra que eu estou falando para vocês desde sempre. Se tem vergonha e não quer falar aqui, não tem problema, me procura no Whats depois e me chama que eu ajudo numa boa, certo? Esse conteúdo aqui é importante. Eu estou frisando para vocês que é importante, certo? Eu tenho certeza que em algum lugar ele cai, ou no Enem ou no vestibular da vida, tá? Então vamos lá. A mitose é só isso. Então, para vocês terem uma noção aí, uma ideia, certo? Eu vou ter uma célula mãe que vai originar duas células filhas, certo? Eu tenho uma célula aqui no começo dela, ela passou pela fase de intérfase lá, bonitinha, certo? Ela entrou em prófase, metáfase, anáfase, telófase, saiu da telófase, ela já são duas células. Então, uma célula mãe originou duas células filhas idênticas, certo? Se ocorre algum problema de mutação no meio desse caminho, a célula tem os mecanismos para tentar consertar isso, certo? A própria célula. Porque a célula mãe e as células filhas, elas têm que ser idênticas. Fim de papo. Beleza? E se ela, por algum motivo, ela não ficar idêntica e a célula não conseguir consertar, a célula, ela morre, né? Ela entra ali em colapso e ela morre, tá? Então, isso é a mitose. Então, eu tenho tempo ainda para falar da próxima? Não, não tenho tempo. Então, eu vou deixar aqui assim. Para essa aula, eu vou encerrar aqui na minha mitose, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Para vocês me verem. Para essa aula, eu vou parar só na mitose. Aí fica sobrando a meiose para a próxima aula, tá? Então, na aula que vem, eu só vou retomar alguns conteúdos para dar um reforcinho básico sobre mitose que eu vou precisar, porque meiose ela é relativamente fácil. Ela repete bastante coisa. Ela só tem um conteúdo ali importantezinho que eu preciso citar para vocês, certo? Então, encerro aqui a aula para vocês.